Agora sim. Então, tá. Aí está falando, né, que essa filosofia da história do progresso ela entra em crise, né? E em função da máquina a vapor, etc, etc. Aí, no parágrafo seguinte, ele diz: assim foi o conflito dos pontos de vista e a consequente relativização das expectativas otimistas que minaram a confiança no progresso. O fato é que o século XX só aprofundou sua decadência, despotencializando ainda mais a razão que era sua fiadora. Felizmente, a noção de progresso social que podemos depreender de Canguilhem consiste numa via diversa, tanto do otimismo das luzes quanto do declinismo da entropia. Algo diverso e alternativo à ontologia moderna. Para compreendê-la, então é aí que começa a entrar essa ideia de que a noção que ele vai trazer de progresso, de normatividade que produz um tipo de progresso, ela seria, então, alternativa à ontologia moderna. Para compreendê-la, sugiro que nos ocupemos da que antecedeu, a noção de progresso social apoiada na analogia entre organismo vivo e sociedade, justificada na desregulação orgânica. Então, isso é aquilo que eu já tinha antecipado antes, que é essa ideia, então, de que o que valeria para a natureza valeria para a civilização também, inclusive no sentido negativo, né? Quer dizer, se você considerar a natureza como autorregulativa, isso se aplicaria à civilização. É o caso de aplicar, por exemplo, a seleção natural à civilização, né? E a entropia, que vale para a natureza, valeria também para a civilização, que estaria caminhando para o inorgânico, como dizia Freud. Então, o próprio Canguilhem se ocupou dela na obra O Problema das Regulações no Organismo e na Sociedade. Vocês vão reparar uma coisa nova que eu fiz essa semana aí no texto, que é indicar a data da obra com duas datas diferentes. É um problema tremendo, assim, eu nem sei se está bom o jeito que eu estou fazendo aqui, porque o Canguilhem tem, na verdade, poucas obras que foram inteiras, assim, organizadas de uma vez, como normal e patológico e tal, e publicadas integralmente. Em geral, são artigos de revistas, capítulos, conferências, coisas assim, que foram proferidas em alguma época, depois reunidas como coletânea e publicadas em outra época. Então, por exemplo, nós temos aí um livro, essa conferência onde ele discute o problema da regulação, em 1955. Isso depois foi organizado na década de 60. Mas esse livro da década de 60, depois teve várias edições, e a que eu estou usando é de 2002. Então, você tem várias datas para indicar uma coisa. Aí eu optei por uma, eu até preciso fazer uma nota, depois vou pedir para o Eduardo me ajudar para ver como é que se tem um padrão para fazer isso, que seria assim, a primeira data é a data quando aquilo foi efetivamente publicado de alguma forma pela primeira vez. E a segunda data é a da página que está aí, do livro que eu estou usando. Se o sujeito for procurar, então 2002 é quando é a edição de um livro da década de 60 que trazia artigos da década de 50. É um negócio complicado. Bom, então, nesse artigo, voltando, né? Nesse artigo, questionando se a analogia da sociedade a um organismo vivo seria mais do que uma metáfora. Especialmente porque, como considerou, em uma sociedade, diferentemente do que ocorre em relação a um organismo, não há consenso quanto ao seu estado ideal e suas normas. Porque, veja, quem voltar o texto lá na frente, lá em cima, vai encontrar algumas páginas dedicadas a essa noção de regulação,
e vai ver que a passagem do século XIX, final do XIX para o XX, havia uma noção de regulação, inclusive de Claude Bernard, que trabalha com a ideia de que todo organismo vivo é autorregulativo. É quase que uma independência do organismo em relação ao meio. É como se ele tivesse o conceito de homeostase. É como se ele tivesse ele é ortopédico, assim, ele se corrige, ele se blinda, é um procedimento interno que o próprio Claude Bernard chamava de milieu intérieur. Quer dizer, como se tivesse um meio, né, um ambiente, mas interior ao organismo, protegido por uma capa, como um vírus, assim, e que ali dentro, então, ele teria todas as funções, onde todas as partes estariam organizadas para dar sustentação a um todo e se blindar dos problemas, das dificuldades, das adversidades do meio ambiente. Né? Então, é essa noção que o Canguilhem está dizendo. Ele falou, olha, se um organismo vivo tem um ambiente interno que é autocorretivo, enfim, que tem todos esses, movido por todas essas blindagens, ele diz a civilização não tem. Né? Então já começou mal. Começou mal já a analogia. Né? Então, porque assim, ele diz, nós não sabemos qual que é o estado ideal, quais são as normas ideais de uma civilização. Né? E se você perguntasse nessa época... Francisco, desculpa, parece muito a crítica do Nietzsche na Gaia Ciência, a consciência, a cultura. Uhum. Né? Porque se você pressupuser que a natureza a própria ideia de que a natureza é médica de si mesma, que ela cura, que ela se autocorrige, autorregula, né? Quer dizer, como é que você vai passar isso para a civilização? A ideia do humano como um animal inacabado. Né? Mas se ele fosse dispusesse dessa regulação interna, então as civilizações poderiam, de alguma forma, ir se corrigindo, né? se atualizando. Enfim. Então ele diz, olha, pensado assim, a analogia já começa mal. Né? Como dizer assim, então, na natureza você tem a seleção natural que protege e fortalece um grupo, por exemplo, né, de seres, de animais. Ele diz, na civilização, se você aplicar isso, né, não faz sentido. Né? Embora tenha sido muito aplicado. Né? Então, vamos lá. Para ele, o desafio da analogia consiste especialmente no fato de que, historicamente, é reconhecido que a finalidade do organismo é interior ao organismo. E, por conseguinte, esse ideal que é preciso restaurar é o próprio organismo. Né? Quanto à finalidade da sociedade, ela é exatamente um dos problemas capitais da existência humana e um dos problemas fundamentais que se colocou a razão. Então, ele já está mostrando que essa analogia não funciona. E você vê que os filósofos que tiveram formação com ele compartilham disso. Né? Essa é a tese de Foucault, essa é a tese do André Pichot. Né? E compartilham de um Nietzsche também, né? Sim. Não, e sem dúvida ele também tem essa influência de Nietzsche. O fato é que precisa averiguar a pertinência e os limites da analogia. Sua avaliação é pela improcedência da consideração da sociedade humana como um organismo. Justificou-a desfazendo a confusão entre organismo e organização. Aí, nesse capítulo, esse capítulo é muito interessante. É um capítulo breve, tem ele em português e tem em francês. Então, ele diz, organismo é uma coisa, organização é outra. Né? Uma vez que uma sociedade é organizada sem ser orgânica. Né? Quando eu vi isso, eu fico até pensando que essa coisa que dizem
que o nosso presidente não aceita, que é o contrapeso entre os poderes, né? Que é uma coisa que dizem que os Estados Unidos têm isso muito forte. Então, por isso, um louco não desmonta o país, porque os poderes estão organizados de um jeito onde um implica no outro, e então não tem um poder que possa desmontar o sistema. Né? Mecanismos de pesos e contrapesos. Isso, eles chamam assim, né? E é o que incomoda o Bolsonaro. Ele quer que o poder dele seja exercido sem obstáculos. Vertate semoar. Isso. Ele já falou isso. Falou, eu sou a Constituição. Né? Ele já eu sou a Constituição. Né? Eu sou a palavra, a verdade, a vida. É muito interessante pensar isso, né? Porque esse sistema de contrapesos ele já estaria, segundo a biologia, embutido nos seres vivos. Os seres vivos teriam essa homeostase. Nós tentamos imitá-la. Nós tentamos criar, então, no nosso caso, a nossa república, 3 poderes, e agora tem o Ministério Público também, que seriam, então, os poderes que um fiscalizando o outro. Sempre tem uma coisa de um que depende do outro, do outro. Então, eles ficam circulando entre eles e isso geraria, então, vamos dizer, uma certa estabilidade, né? Que incomoda realmente um sujeito que quer ser a própria Constituição, né? Isso quer dizer que, completa Canguilhem, não há na sociedade autorregulação. Então, quando a gente fala isso desse sistema de pesos e contrapesos, nós estamos falando não de um sistema natural, nós estamos falando de uma tentativa de criar uma organização, não um organismo, mas uma organização, que de alguma forma reproduza esse equilíbrio que um organismo vivo teria. Precisamos de milhões de anos de cultura para reproduzir a natureza. Sim. Né? Talvez em milhões de anos, se a gente não tivesse autodestruído ainda. Exatamente. Aí depois ele vai usar uma expressão interessante sobre isso. Ele diz, toda sociedade seria, assim, uma ferramenta, uma máquina a nosso serviço, mas sempre desregulada, ou mais precisamente, sempre avariada. Eu imagino assim, justamente por não ser natural. Sim. Né? Justamente porque não é natural. Quer dizer, se você admite que o ser vivo tem seus sistemas de equilíbrio, isso aí sabe-se lá como é que aconteceu. Né? Isso não abriria outra questão, outra discussão. Mas se você admite que ele é dotado, e os fisiologistas tendem a se empenharam em mostrar isso, os adeptos da homeostase, mas no caso da civilização, ele é artificial, a tentativa é artificial. Então, por isso, a civilização estaria sempre, as normas da civilização estão sempre em crise, né? Estão sempre sempre desregulada de alguma forma, ou sempre precisando de reparos, né? Então, não sendo um organismo, não se pode esperar dela algo como uma justiça social sob forma de autorregulação social, né? Então, uma justiça, né, funcionasse socialmente sob a forma, então, de uma autorregulação, né, onde cada evento repercutisse no outro. Por isso, em civilização, nós temos que conviver com o que a gente chama de direito, e não a justiça. Né? A justiça seria isso, seria o equilíbrio, onde uma parte influenciaria na outra de maneira a sempre produzir um estado de conservação. No nosso caso, não. Né? A gente tem reparos apenas. Né? Por isso nós chamamos de direito e não de justiça. Né? Bom, sua crítica à extrapolação do conceito de regulação orgânica para o nível social nos impõe o fato de que o estado ideal de sociedade e suas formas de governo permanecem sempre desconhecidos. Né?
Porque não é algo que se possa... não é um mecanismo que você estuda e detecta, né? Aí tem uma citação desse Sfar, eu já falei dele, né? Ele diz isso, né? Ele sintetiza o argumento, né? Ele diz assim: uma sociedade, portanto, parece mais um instrumento, uma máquina para administrar a nós mesmos do que um organismo. Na ausência de sistemas de autorregulação, ou sistemas homeostáticos, sua organização interna está mais próxima da desordem ou crise do que do estado de equilíbrio típico do organismo vivo. Né? Eu acho que agora, até aqui, acho que está razoável como que o Canguilhem reflete essa apropriação disso aí, né? Dessa noção de... Então, desprovida do hipotético estado de equilíbrio próprio dos organismos vivos, cabe aos homens a tentativa e a aventura de criar normas sociais. Tentativa e aventura é um termo, é uma apropriação de dois termos que o Canguilhem já usou num todo texto lá em cima. Ele diz isso, né, que a normatividade é isso, é uma tentativa e uma aventura. Né? Por isso que eu estou preparando o texto para daqui a pouquinho, já um parágrafo 2 abaixo, mostrar que, na verdade, o que o Canguilhem quer dizer é que na natureza também tem crise. A natureza não é homeostática, como o Claude Bernard dizia. Ô, Francisco, eu queria aproveitar, porque é exatamente isso a minha pergunta. Porque é o seguinte, quando o Claude Bernard diz que todo organismo vivo ele é autorregulativo, e a gente quer estipular isso também, por exemplo, para a sociedade, a gente acaba, de certa forma, vendo que há um certo... Está forçando demais a coisa, né? Porque existe crise. Né? Uhum. Quando eu falo em que há uma regulação, quando eu penso em regulação, eu penso o quê? Em normas, existe um padrão. Uhum. Ora, quando, por exemplo, eu vou estipular isso para a natureza, eu digo assim, mas na natureza existe um padrão. Sim. E aí eu me deparo aquilo que, por exemplo, Thomas Kuhn vem trazer com a questão da revolução científica, que com determinado tempo, através de uma crise que a ciência passa, a gente acaba indo mais profundo e percebendo que algumas coisas nos escaparam, tal, e etc. Enfim, o que eu quero perguntar é o seguinte, existe então um padrão, se eu admito isso, então estou dizendo que existe um padrão também para a própria natureza. E há esse padrão na natureza? Né? Então, a natureza também ela é regulativa? Então, porque você tem... O que tem são dois olhares humanos sobre a natureza. Esse da homeostase, né, ou autorregulação, que identifica ou que procura nos mecanismos, né, nos sistemas, nos seres vivos, uma fisiologia que seja autorregulativa. E, com isso, dizer, olha, ela é salvífica, ela é auto-ortopédica, ela se corrige, ela se adapta, ela se conserva. E há, por outro lado, os entrópicos que dizem, não, ela tem um sistema que se consome, que exaure, que se esgota. Né? Então, o que parece, diante desses dois pontos de vista, desses dois olhares sobre a natureza, que ambos são metafísicos e dogmáticos. Eles não são... o Bergson já disse isso, eles não são... o fato de Claude Bernard defender uma ideia dessa não quer dizer que ele tenha provado que os organismos são assim. Quer dizer que ele busca provar essa ideia. Né? O que o Bergson diz na Evolução Criatrice é que a autorregulação é uma convenção. E a dissolução entrópica é uma metafísica.